uma maravilha, tá? Então, olha só. Então, nós vamos falar a respeito dos fundamentos da climatologia. Pessoal, quando eu falo em climatologia, eu estou me referindo, logicamente, a uma parte do conhecimento que vai trabalhar as questões relacionadas ao clima, tá? E aí surge a primeira grande questionamento, a primeira grande questão, né? A primeira grande questão quando você assiste o jornal, aí você vê lá o apresentador chamando geralmente um jornalista, um responsável para apresentar a previsão do tempo, né? Por exemplo, a mais famosa que ficou recentemente foi a Maju Coutinho, né? na Rede Globo, no Jornal Nacional. Mas assim, é chamada as pessoas do tempo, né? Então a previsão do tempo, e eles, quando apresentam, eles estão apresentando uma previsão do tempo. Então as pessoas confundem muito tempo e clima. Vamos entender o seguinte: tempo é um instante atmosférico, né? Tempo é quando você olha a atmosfera e aquela característica que salta aos olhos é o tempo do momento. O que é salta aos olhos? Esbugalha os olhos, ou seja, é aquele momento em que você sente com maior intensidade. Por exemplo, se eu for lá fora agora, tá? Eu sei que para nós aqui no Mato Grosso, né? Tá frio. Como diz o cacerense, tá fria, né? Então para nós tá fria lá fora. Então o que acontece? Se eu for lá fora no momento, para mim, o que vai ficar evidenciado é a baixa temperatura. Então eu vou voltar para dentro, né? Porque voltar para fora é difícil. Então retorno para dentro de casa e falo: nossa, o tempo tá frio. Eu não vou falar o clima tá frio. É um instante. Mas quando chegar às 5 horas, 4, 3 horas da tarde, pode ser que esteja quente. O tempo está quente. Ou seja, ao longo de um dia, você pode ter diferentes tempos atmosféricos. Então o tempo é um instante atmosférico. Mas vamos supor que se eu saísse lá fora, como agora há pouco eu ouvi aqui onde eu moro, né, antes de começar a transmissão para vocês, eu ouvi o pessoal gritando: olha a chuva, a chuva! Começou a dar uma garoinha lá fora. Se eu fosse lá fora neste momento, eu voltaria e falaria assim: olha gente, o tempo está chuvoso lá fora. Deu para entender? Eu não vou falar o clima está chuvoso. Então o tempo é um instante atmosférico, é o momento. E o tempo, portanto, ele varia, ele é variável. O estudo do tempo é chamado de meteorologia. Então a previsão do tempo é uma previsão meteorológica, na verdade. Tá? A previsão do tempo é uma previsão meteorológica. Ela é instantânea. Quando você assiste aqueles canais que passam a previsão do tempo durante a semana inteira, eles colocam lá: segunda-feira vai estar nublado, com chuvas, terça, e eles vão colocando assim, ó. Pode ter certeza que a previsão que fizer na segunda para sexta, ela tem menos chance de estar correta. Porque o tempo é instável, ele varia muito, depende. Lógico que hoje, com as tecnologias, imagens de satélites, a gente dá para... os meteorologistas conseguem prever com maior exatidão. Mas eu só quero dizer para você que tempo é um instante atmosférico. Clima não. Clima é a climatologia que se ocupa em estudar o clima. A ciência a climatologia, portanto, é um ramo do conhecimento que vai se preocupar com a manifestação da atmosfera durante longos períodos da história do planeta. Portanto, entra naquela escala de tempo geológico e não de tempo histórico, a climatologia. Então, a climatologia está relacionada a tempo geológico. Atualmente, ganha muito espaço os estudos da climatologia por causa do aquecimento global e por causa das pesquisas paleontoclimáticas, que é aquelas pesquisas que tentam entender como era a atmosfera do planeta há 5 mil anos atrás, há 10 mil anos. Então os caras vão lá no gelo, na Antártida, por exemplo, né? E perfura metros e metros e arranca. E as bolinhas de ar da atmosfera de 5, 6 mil anos atrás, eles analisam e falam: olha, a composição da atmosfera era assim, assado, cozido e frito. Então, quer dizer,
para entender o que está acontecendo hoje. Então ganhou muita visibilidade a climatologia neste momento por essas duas situações, tá? Principalmente o estudo dos climas pretéritos, quer dizer, do passado, e a questão do aquecimento global, a preocupação do mundo, como estaremos no futuro, tá? Isso tem ganhado visibilidade para a climatologia. Por outro lado, a meteorologia ela é mais prática. A meteorologia é um conhecimento mais rápido e tem ganhado visibilidade por causa das previsões de catástrofes, de inundações e, sobretudo, nas questões agrícolas, na produção agrícola. Então, as tecnologias nessa área evoluíram bastante. Vencida essa etapa, eu quero então você fica assim: tempo é um instante atmosférico, varia, né? Agora, clima seria o quê? Seria uma sucessão de tempos ao longo de um período bem extenso. Geralmente coloca-se 30 anos, mas aí perceberam que em 30 anos já há alterações climáticas consideráveis em virtude do aquecimento global. Então isso hoje está sendo muito discutido, mas a verdade é que para eu determinar o clima de uma localidade ou comportamento do clima de uma localidade, a observação tem que ser feita por um lapso de tempo bem maior, para que eu possa ter uma radiografia. É como se fosse, então, dentro dessa ideia, a climatologia. Outra questão é o seguinte: o que são, então, para estudar? O nosso objetivo não é estudar tempo, nosso objetivo é estudar clima. Então, primeira coisa, nós vamos falar sobre os elementos climáticos, né? O que são elementos climáticos? Elementos climáticos são os componentes do clima. Por exemplo, a temperatura, a umidade, o vento, a chuva, a pressão, a evaporação, radiação solar, né? Então, quando eu falar elementos climáticos, preste atenção, eu estou me referindo a componentes do clima. Lembra quando a gente estuda conjuntos, né? Aí, na matemática, eu lembro, muitos anos atrás, eu lembro que eu estudei matemática e falava assim, conjuntos na matemática, tem um negócio assim, né? Aí, quais os elementos? Aí tinha lá um conjunto, né? Aí colocava letra A, B e C. E no outro conjunto colocava C, D e E. Aí falava, a letra A é elemento de qual conjunto? Do primeiro ou do segundo? Aí a gente respondia, do primeiro, né? Ou seja, elementos é o que compõe, faz parte do todo. Ou seja, quando eu falo elementos climáticos, eu estou me referindo à temperatura. O que é a temperatura? É o estado térmico do ar. Como o ar está no momento. Então, quando eu olho para a temperatura, eu estou olhando para um elemento do clima. Portanto, o elemento climático, um componente do clima, que é a temperatura. Tá? Inclusive no Brasil, a gente só pensa em clima nesse elemento. Não sei se vocês já perceberam, quando fala assim, como que é o clima do sul do Brasil? Qual é a primeira palavra que vem na frente? Apesar de não ser realmente isso, a gente fala frio. Deu para entender? Qual é o clima da Amazônia? Quente. A gente só pensa nesse elemento. No Brasil, existe aliás, em todos os países tropicais, o elemento que mais diferencia os climas são justamente as variações de temperatura, tá? Outro elemento climático, a umidade. É a quantidade de vapor de água disponível no ar atmosférico. A umidade vai variar, né? Ela pode variar do dia para a noite, ela pode variar de acordo com as estações do ano, ela pode variar de acordo com a temperatura do ar. Olha só, a temperatura, que é um elemento do clima, também pode influenciar a umidade, que é outro elemento. Por exemplo, se o ar estiver frio, há grande probabilidade das partículas estarem mais juntas. Consequentemente, o ar frio pode perder umidade. Por isso que, geralmente, quando a umidade está razoável numa localidade, principalmente na nossa região tropical, chega uma frente fria, o que acontece? Chuva, garoa. Então pode acontecer uma pequena chuva, porque as partículas se juntam, as partículas do ar. Por quê? Alterou a temperatura, tá? Ao se juntarem, elas expelem, elas expulsam as gotículas de água
que precipitam, ou seja, caem em forma de chuva. Então, esses elementos, vocês estão percebendo? Os elementos climáticos, eles dialogam entre si, né? O outro elemento climático é o vento, né? O vento faz parte do clima. Porque o vento, o que é o vento? É o ar em movimento. E o ar se movimenta quando há variação de pressão, que daqui a pouco eu explico, que é o peso do ar num determinado local da superfície terrestre. Então, essa variação, né, de pressão pode provocar ventos. Mas a pressão, olha só que interessante, ela pode ser variável de acordo com a temperatura. Ar quente é mais leve, ar frio mais pesado. Portanto, onde o ar está mais quente, as partículas estão mais afastadas. Portanto, tem espaço para ser preenchido. Se aqui as partículas, nesse outro ponto, o ar está mais frio, quer dizer que as partículas estão mais juntas. Então as bichinhas escorregam daqui para cá. É vento, o ar se movimentando. Portanto, o que é vento? É o ar em movimento a partir da variação de temperatura ou de pressão, que é na mesma coisa, porque eu já expliquei para você que a pressão varia de acordo com a temperatura. Viram que interessante? Então, quando a gente estuda elementos climáticos, nós estamos estudando elementos que compõem o clima, mas que um interfere na vidinha do outro, né? É como nós estamos no período de pandemia, né? A gente descobre coisas dos vizinhos que a gente não sabia que acontecia, porque agora a gente fica o dia inteiro em casa, não é verdade? Então é mais ou menos assim. Então, o vento é um elemento do clima. Tem regiões onde o vento compõe o clima. Vou dar um exemplo. No extremo sul do Brasil, né, o vento minuano, no Rio Grande do Sul. No litoral do Nordeste, algumas áreas do litoral do Nordeste, existe vento que já compõe o clima daquela paisagem. Inclusive, o Brasil utiliza, tanto no sul quanto no Nordeste, parques eólicos, né? Construção de usinas para geração de energia, que é um potencial que o Brasil poderia explorar um pouco mais, talvez, né? Outro elemento, não tem problema, Thaís, tá com a internet ruim. Mas outro elemento importante é o seguinte, beleza. Outro elemento importante é o seguinte, tá? Outro elemento do clima, a chuva. A chuva, por que eu coloquei chuva? Eu estou falando em chuva e não em precipitação. Porque o Brasil, o que é precipitação? Pense no ciclo da água. A água evapora, condensa e precipita. Precipitar é cair, voltar à superfície. A água pode retornar à superfície em flocos, é neve. A água pode retornar à superfície em forma de vapor. Não é isso? Que é a cerração, o sereno, o orvalho, a cerração, por exemplo. Tá? A geada, pessoal, não é precipitação. A geada é orvalho congelado. Não é assim? Então, o que vai acontecer? A água retorna para a superfície. No caso do Brasil, a forma de precipitação comum é chuva, por causa das nossas características. Então, nós vamos falar de chuva enquanto elemento climático. Mas seriam as precipitações. Por exemplo, tem países que a gente poderia, Canadá, por exemplo, colocar a neve como sendo um fator de precipitação, não é verdade? A neve em si, tá certo? A chuva no Brasil. As chuvas, elas é quando você tem o retorno da água na superfície em forma líquida, né? No caso do Brasil, nós temos evidentes 3 tipos de chuvas que acontecem frequentemente. As chuvas frontais é quando você tem uma frente de ar frio que encontra um ar quente e úmido, forma-se nessa área de contato que a gente chama de frente. Essa frente promove uma instabilidade atmosférica e nessa instabilidade atmosférica, chuva.
Então, esse tipo de chuva, por exemplo, aqui no Mato Grosso, é muito comum. Por exemplo, aqui em Cáceres, no começo no finalzinho, geralmente, do verão, do período de verão e começo do inverno, geralmente acontece. É quando você sente que o frio vem, você assiste lá no jornal, uma frente fria avança sobre o centro-oeste, por exemplo, né? Dali a pouco, se são as primeiras frentes frias que chegam, elas vêm junto com uma chuva. Depois da chuva, a temperatura cai. Veja que nós estamos hoje no dia 3 de junho, você está observando que esfria, mas já não chove mais, porque já não tem mais umidade. Então nós vamos começar um período de seca. Né? O ar atmosférico não tem água para cair. Deu para entender? Então não vai chover mais. Vai só esfriar. As frentes frias pode ser que caia chuvas, mas muito localizadas, em áreas específicas, mas não é aquela chuvarada que geralmente vem nas primeiras ondas de frio que chega, tá? Ali é tão triste sem chuva, é verdade, tá? Então o que acontece? Ainda mais pra gente que mora no centro, né? No centro do Vila Irene, é terrível, né? Então a poeira come doido, né, gente? Mas é a vida. Então, o que acontece? As chuvas frontais é essa, quando você tem uma frente fria, um ar frio encontrando um ar quente, tá? E esse ar quente tem que ter umidade frontal. Agora, existe outro tipo de chuva que acontece, por exemplo, ela é muito comum na região norte do Brasil, principalmente na região amazônica, né? Portanto, até norte de Mato Grosso acontece esse tipo de chuva. É aquela chuva que eles chamam de chuva do final de tarde, né? O que acontece? É a chuva convectiva. O ar quente e úmido sobe. Como ele é quente, ele tem espaço entre as partículas desse ar, né? Ele tem espaço. E ele leva as coleguinhas a aguinha, as gotículas de água, e sobe. Nos primeiros dias, nas primeiras horas do dia, o ar quente sobe e toda a umidade que tem na floresta, nas áreas mais florestadas ainda da Amazônia, e nos rios, nos lagos, né? Essa água vai junto, é uma festa, água e ar quente subindo para as camadas superiores da atmosfera. Quando chega lá em cima, já é lá por 3, 4 da tarde. E aí a temperatura lá em cima é menor. Aí é que acontece a traição, né? O ar quente e úmido levou as gotículas de água que foram felizes, pensando que iam viver felizes para sempre. Quando esfria, as camadas superiores da atmosfera, a temperatura cai. Automaticamente já é lá pelas 3, 4 da tarde. As moléculas de ar, só para você entender, se juntam e expulsam as intrusas que eles levaram, que são as gotículas de água. Então, geralmente, tem uma época do ano que é muito comum as chuvas a partir de 3, 4 da tarde, aquelas chuvas, geralmente chuvas até torrenciais, né? Então, esse tipo de chuva chama-se chuva convectiva. É muito comum no Brasil, principalmente na região amazônica, tá? Portanto, até aqui no norte do nosso estado. Isso é importante. Lógico, se você for em algumas cidades do norte de Mato Grosso, essa situação já mudou. Porque praticamente o que você vê é o quê? Soja, 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 soja. Não é verdade? Então a vegetação nativa, então a retenção de umidade já diminuiu bastante. Beleza? Outro tipo de chuva, ele é muito comum nas áreas onde tem morros, encostas, chapadas e serras. Esse tipo de chuva está presente em todo o território brasileiro, onde tem um paredão considerável, né? Um morro, uma inclinação. Mas ele é muito comum na região sudeste do Brasil, principalmente a faixa litorânea, depois ali da planície litorânea, depois começam as terras baixas e as serras do litoral brasileiro, que é a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, que são as mais conhecidas que a gente sempre fala, né? Esse tipo de chuva é comum nessa área. Por quê?
O ar quente e úmido que sai do oceano vem para esses paredões, encontra esses paredões e ele acende. O que é acender? É pegar fogo? Não, é acender. Tem que chiar, entendeu? Tem que chiar, acender. Então ele acende, quer dizer, ele sobe. Ao subir, ao processo de condensação e chove na encosta dos morros, na vertente voltada para o mar. Isso é muito comum no sudeste e no sul do Brasil, né? E até na região, no extremo sul da Bahia, que é a região nordeste, tá? Mas em regiões do interior do Brasil acontece também esse tipo de chuva, né? É muito comum, por exemplo, na região aqui em Mato Grosso e Chapada dos Guimarães. Existe a planície, a Depressão Cuiabana, e a Depressão Cuiabana, né, é um canal por onde, principalmente por existir o Pantanal, a forte evaporação, dependendo da circulação do ar naquele momento, pode trazer umidade e vem para os paredões de Chapada, provocando chuvas na região de Chapada. Né? É comum também. Então, onde tem serras, pode acontecer esse tipo de chuva. Qual é o nome dele? Tá? Chuva orográfica. Orográfica, quer dizer, chuva de relevo, provocada pelo relevo. Então, chuvas no Brasil, nós temos 3 exemplos, né? Temos chuvas frontais, né? Chuvas convectivas, né? Tô fazendo o gesto para vocês lembrarem. E chuvas orográficas. Correto? Qual que é o outro elemento do clima importante? É a pressão atmosférica. O que é pressão, gente? Pressão é o peso do ar. O ar tem peso, né? Esse peso do ar... Agora, gente, é lógico. Ai, professor, tô com dor nas costas. Será que é pressão atmosférica? Não, não é necessariamente. Pode ser outro tipo de pressão, né? Pressão psicológica, né? Mas não é pressão atmosférica, né? Ah, professor, uma vez um aluno disse, professor, eu tô com dor na cacunda, né? Não, dor na cacunda não é necessariamente pressão atmosférica. Geralmente a pressão atmosférica, a gente percebe ela no nosso organismo quando, falando em cacunda, lembrei, né? Tinha uma professora, colega minha, que dizia isso, né? Antes que o aluno chegou para ela também e falou assim, professora, eu respondi desse lado, né? Mas... Tá a continuidade da resposta aqui na cacunda da folha. Cacunda da folha. Mas é uma expressão que a gente usava muito no passado, tá? Mas hoje a gente ouve assim, parece... Como que a língua muda, né? Mas vamos lá. O que eu tô falando? Cacunda da folha. Eu estou falando, então, sobre a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica é o peso que o ar exerce, né? O ar tem peso, portanto, se o ar está frio, ele tende a ser mais pesado, portanto, a pressão atmosférica é maior. Se o ar está quente, ele tende a ser mais expansivo, portanto, a pressão atmosférica é menor. Então, a pressão atmosférica ela pode variar de acordo com a temperatura da atmosfera. Então, de acordo com a temperatura do ar atmosférico, você pode ter variação de pressão. Por que a pressão é importante, gente? Porque a pressão determina a circulação do ar. Deu para entender? A pressão determina, por exemplo, se o ar vai sair daqui e vir para cá. Traduzindo, vento. A pressão determina se vai ventar ou não. Se vai ter ventos ou não. Tá? Lógico, aí explica-se também tornados e furacões. Mas não vou entrar nesse ponto agora, beleza? Eu só estou explicando para vocês os elementos climáticos. Tá? O outro fator interessante é o seguinte, é que a pressão atmosférica também, além de variar de acordo com a temperatura, ou seja, a temperatura ela varia como? Ar quente, menor pressão. Então, maior temperatura, menor pressão. Tá certo? E o contrário, né? Se a temperatura for menor, pressão é maior. É sempre o contrário. Beleza? Agora, a pressão atmosférica, que é o peso do ar, vamos assim chamar, ela também pode variar conforme a altitude. E esse da altitude a gente vê facilmente, a gente sente isso aí, né? Quem já viajou de avião sabe o que é isso. Quando o avião vai aterrissar, por exemplo, né?
aterrissar, você sabe que o avião vai... você sente a pressão primeiramente nos seus ouvidos. Então isso é uma variação de pressão. Deu para entender? Você está numa área onde o ar está com peso, você rapidamente desce para outra. O primeiro a dar o grito são seus ouvidos, né? Os tímpanos, né? Você também vê essa sensação de variação de pressão quando você está num carro em alta velocidade, né? Um carro ou numa velocidade considerável, e você rapidamente, o carro desce uma serra, isso mesmo. O carro desce uma serra. Aí você sente os ouvidos apertar. Por quê? Porque você está saindo de um ponto mais alto, onde a pressão é menor. E aí rapidamente você vai para um ponto mais baixo, onde a pressão é maior. Então você sente espremer no seu organismo, e o primeiro a sentir são os ouvidos. Dá a impressão de que está tapando os seus ouvidos assim, né? Mais rapidamente, tá? Vocês estão mandando no chat aí, gente. Eu tô invertido o celular e realmente eu não tenho como ler. Porque se eu ler, eu vou fazer besteira, eu vou desconectar, tenho certeza. Mas depois eu olho, tá bom? Então, olha só. O outro elemento climático importante, tá? O outro elemento climático importante que a gente pode trabalhar, ainda dá tempo, são 9h18, né? Além a evaporação, a radiação solar, tá? Radiação solar é a absorção da energia solar pela superfície terrestre. Isso é interessante. Geralmente, a superfície terrestre ela tem diferentes comportamentos para absorver a energia do Sol. Então, por exemplo, num ambiente homogêneo, o que é um ambiente homogêneo? Vamos pegar um exemplo aí. A praia. Não, praia não. Praia para nós aqui no Mato Grosso é lenda, né? Vamos pegar um exemplo aí. Vou pegar um exemplo fora, então. Os desertos. Geralmente, a superfície de alguns desertos elas são homogêneas. Ou seja, são formados ou por grãos de areia, ou por seixos, quer dizer, cascalho. Mas vamos pegar o exemplo dos grãos de areia, os desertos arenosos, que são os mais comuns. Então, você tem uma superfície homogênea. Nesse caso, absorve energia solar intensamente, então durante o dia é quente. Mas quando o Sol se põe, rapidamente a energia dissipa. Esse é o índice chamado de albedo, ou seja, é a absorção e retenção de energia solar. Superfícies líquidas absorvem energia solar e libera lentamente. Por isso que quando faz frio aqui em Cáceres, durante uns 2-3 dias, as pessoas ficam de boa, porque a água da caixa ainda está quente, correto? Porque a superfície... ou a água do rio está quente, né? Então pode estar frio a atmosfera, mas a água do rio continua na temperatura anterior. Porque superfícies aquáticas absorvem energia solar e libera lentamente. Então vai depender do tipo de superfície. Por exemplo, superfícies escuras têm um comportamento. Superfícies mais claras têm outro comportamento. Então essa radiação solar, a posição geográfica do local que você esteja estudando. Isso também é importante. A posição geográfica determina a radiação solar. Por exemplo, regiões próximas à linha do Equador têm uma absorção de energia solar mais intensa ao longo do ano. Então, isso também influencia os climas. Então, logicamente, há uma tendência de ter climas mais quentes próximos à linha do Equador. E, por fim, eu quero falar sobre a questão da evaporação, também é importante. Toda área que tem uma cobertura vegetal considerável, como as áreas de floresta, a tendência é que os climas fiquem mais amenos. Ou seja, por causa da umidade. Consequentemente, chove mais, por causa da evapotranspiração dos vegetais. Beleza? Então, pessoal, hoje eu trabalhei com vocês, introdução à climatologia. Falei exclusivamente, primeiro, falei o que é clima. Eu disse para você o que é tempo, e aí eu discorri para você sobre os elementos climáticos. Aí eu expliquei para você sobre os elementos climáticos, eu expliquei o que é a temperatura, a umidade, os ventos, a chuva, a pressão, evaporação
e radiação solar, beleza? Então a gente encerra por aqui, tá? Se tiverem dúvidas, aí eu vou ler o chat, mas eu já vou desconectar, tá? Mas eu já vou ler, alguém escreveu algumas coisas, beleza, gente? Então é isso. Então, até a próxima.